Um novo tempo novo em Goiás e a defesa dos direitos humanos. Esses dois temas estão em pauta no Roda de Entrevista desta noite, que recebe o advogado e secretário da Casa Civil de Goiás, Fernando Tibúrcio. Mais detalhes sobre esses temas você acompanha a partir de agora. Está no ar o Roda de Entrevista, o seu programa semanal. O convidado hoje é o secretário da Casa Civil, Fernando Tibúrcio. Vamos conversar sobre projetos da pasta e o cenário político e econômico em Goiás e no Brasil. O outro assunto em pauta é a defesa dos direitos humanos, que já deu a ele uma condecoração da Presidência da República. Comigo para essa entrevista, os colegas João Nunes, do portal A Redação. João, boa noite e muito obrigado por estar aqui com a gente novamente. Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E Rubens Salomão, da Rádio Sagres 730. Rubens Salomão, boa noite, muito obrigado também pela sua presença. Boa noite, Enzo, boa noite, Fernando. Um prazer estar aqui mais uma vez conversando com todos e com os telespectadores da TBC. E com a gente, você também, telespectador, que pode fazer a sua pergunta pelo WhatsApp 996734567. Lembrando que o Roda de Entrevista é transmitido em rede com as rádios Brasil Central, AM e FM. Secretário, boa noite. Boa noite. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. É um prazer estar aqui, Enzo. Secretário, hoje foi um dia corrido, o senhor esteve ciceroneando o ministro das Relações Exteriores, o Aloysio Nunes, que esteve em Goiás para ver como que é a comercialização, o comércio internacional do nosso estado. Conta para a gente, fato fresquinho, né, bem factual, dessa visita, como é que foi? Olha, foi uma visita inédita, não me consta que em outra ocasião um chanceler tenha vindo a Goiás. E o ministro Aloysio Nunes trouxe todo o staff de comércio exterior do Ministério, trouxe o presidente, com ele o embaixador Roberto Jaguaribe, que é o presidente da Apex Brasil, e nós, de parte do governo, trouxemos no nosso time de comércio exterior, o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento, e foi o nosso secretário de Assuntos Internacionais, o Armando Melo, foi uma reunião extremamente produtiva, onde Goiás pôde mostrar ao ministro Aloysio Nunes a sua pauta, a sua agenda internacional, e também a agenda internacional, que já está bastante evoluída, bem formatada, a Agência Internacional do Consórcio Brasil Central. Foi uma experiência interessantíssima, se conseguiu avançar em muitos pontos, em debater muitos pontos. O ministro se comprometeu a fazer gestões junto às representações do Brasil nos vários continentes. Mas assim, está no fim de governo já. Isso pode gerar alguma coisa positiva? Dá tempo? Olha, esse é um ponto importante. Nós, que a nova filosofia, uma filosofia do governo, um novo modo de ver as coisas, nós nos preocupamos com o legado, então, assim como o Consórcio Brasil Central criou uma agenda internacional, Goiás também criou uma agenda internacional que teve como grande incentivador o ex-governador Marconi Perillo e vem seguindo com o governador José Hélito. E essa agenda, ela é feita não no sentido de partidos políticos ou de governos, mas de deixar um legado para quem vier. Espero que seja o governador José Hélito, mas quando a gente pensa em termos de legado, nós estamos construindo uma nova visão republicana. Secretário, o governo do estado já realiza há alguns anos
ou há vários anos, né, desde que o governador Marconi Perillo assumiu praticamente, muitas missões comerciais a vários países. Isso é uma constante no governo. A tendência é que se mantenha também com o José Hélito, apesar, como disse o Enzo, da falta de tempo. O governo está acabando. O que a participação do ministro pode acrescentar? O que pode mudar? Porque o governo do Estado já está fazendo isso com seus próprios esforços e trazendo empresas, já está acontecendo. A participação do ministro ela é muito importante porque o ministro, essa atuação mais próxima do ministro fará nos abrirá portas nas pontas, ou seja, vai ser feito um trabalho através das representações do Brasil no exterior, através da própria Apex. Apex Brasil. O que é? A Apex é a agência de exportação do Brasil. Certo. Tudo tem que passar pela Apex. Hoje ela é vinculada ao Itamaraty, sim. Até porque é bom explicar para o telespectador que nenhum Estado membro exporta sozinho, tem que passar por Brasília. Né? Por Brasília. O grande ponto é que o ministro e o presidente da Apex, o embaixador Roberto Jaguari, se colocaram à disposição para dar um enfoque regional a essa questão das exportações. Então, nisso, Goiás se insere melhor. Essa representação institucional, com participação de embaixadas pelo mundo, é esse sentido? Sim. E isso produz resultados concretos. Isso vai ajudar, por exemplo, hoje uma demanda do Estado, por exemplo, nós estamos, por exemplo, vamos assim dizer, usando a expressão talvez não seja melhor, mas furando o protagonismo da Austrália, por exemplo, no comércio de carnes com a Indonésia, que é um mercado gigantesco. A participação mais ativa do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, vai ser fundamental para a consecução desses objetivos. E tem várias outras demandas aqui, se eu fosse falar aqui, nós ficaríamos um bom tempo aqui falando sobre essas questões. Secretário Fernando Tiburcio, o chanceler Luiz Nunes é também uma das figuras de proa do PSDB. E ele teve conversas com o Marconi Perillo, com o José Hélito, e o que foi falado em termos políticos e com relação à eleição deste ano? O ministro Aloysio Nunes, ele é um homem de partido e também um cidadão preocupado com os destinos do país. O ministro conversou com o governador José Hélito e o ex-governador Marconi, manifestou sua preocupação com a radicalização do discurso no Brasil. Há algumas forças de direita, de extrema direita... Bolsonaro é um exemplo, que estão ganhando terreno e o ministro está preocupado em que um discurso mais de centro, um discurso mais democrático, ganhe força e ele entende, assim como entende o governador Marconi e o ex-governador Marconi e o governador José Hélito, que a candidatura do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é a candidatura que... Pois em cima disso, até o ex-governador Marconi Perillo falou agora, esses dias, eu acho que ontem, né, para empresários em São Paulo, sugeriu a possibilidade de uma chapa Alckmin e Henrique Meirelles como vice. Daria para misturar aí PSDB e PMDB? Eu estou falando isso, eu não sou um filiado a nenhum partido, mas eu estou falando como cidadão, eu vejo que sim, seria uma chapa muito interessante do ponto de vista de uma gestão competente, assim, de buscar, da preocupação... Seria a chapa agregadora da centro-direita? Eu não diria que ela seria uma chapa de centro-direita, mas eu diria que ela seria uma chapa de centro.
e com uma visão de gestão, menos discurso vazio e mais preocupação com as contas públicas, que eu acho que é a preocupação do governador Zé Hélito aqui em Goiás e que sempre foi a preocupação do ex-governador Marconi Perillo. O senhor pode ser a materialização dessa união, não que o senhor vai protagonizar essa união entre MDB e PSDB, mas o senhor pode ser a materialização dela? O senhor já trabalhou com o Iris Rezende, agora trabalha com o PSDB? Oh, tomara que seja possível isso, mas assim, seria me dar um valor muito maior do que o que eu tenho, mas se eu puder ajudar com um grãozinho de areia, seria Mas só para explicar, o senhor trabalhou com o Iris Rezende no Ministério da Justiça, não foi? Não. Não? O senhor nunca trabalhou com eles? Não. Eu tenho uma excelente relação com o prefeito Iris Rezende, mas nunca trabalhei com ele. Espero que eu poder trabalhar junto com o prefeito Iris Rezende. Secretário Fernando, o senhor fez carreira no direito e principalmente se destacou muito nessa área de relações internacionais com a Venezuela, com Bolívia. E houve um episódio aí que o senhor participou e que teve um destaque internacional, que foi a retirada do senador boliviano Molina da Embaixada do Brasil, pela madrugada, se não me engano, no seu carro, junto com um diplomata brasileiro, Saboia, e desafiando lá as forças de segurança. Queria que o senhor relatasse um pouco como é que foi esse episódio. Assim, tem um quê de romance policial? Sim. Hoje eu penso, voltando no passado, eu penso como que nós fizemos isso, né? Mas era um momento muito adverso do ponto de vista político. Hoje eu tive o prazer de reencontrar o Eduardo Saboia no almoço oferecido pelo governador Zé Hélito ao ministro Luiz Nunes. O Eduardo Saboia é hoje o chefe de gabinete do ministro Luiz Nunes. O Eduardo Saboia era o encarregado da embaixada brasileira em La Paz, na Bolívia, exatamente. E naquela época, o senador Roger Pinto Molina, que era o líder da oposição da Bolívia, ele havia pedido asilo na nossa embaixada lá em La Paz e já estava lá há mais de um ano. O governo brasileiro, na época, o governo da presidente Dilma Rousseff, tinha feito muito poucas ações efetivas até por um alinhamento ideológico com o governo do presidente Evo Morales, da Bolívia, tinha feito muito poucas ações para efetivamente garantir o salvo-conduto para que o senador pudesse sair da embaixada e ingressar no território brasileiro. Há lances rocambolescos nessa história, como, por exemplo, foi proposto ao senador Roger Pinto Molina que o governo boliviano autorizaria ele a sair de lá desde que fosse num avião militar venezuelano e que ele seria levado para a Nicarágua. Esse tipo de proposta chegou a ser feita, então era uma proposta absurda e tal. O governo brasileiro fez muito pouco naquela época para resolver esse problema. Então, não nos restou outra opção a não ser nós resolvermos o problema. O hoje embaixador Eduardo Saboia, que vai assumir a nossa embaixada em Tóquio nos próximos meses, assumiu o risco da sua própria carreira e tomou uma atitude que eu considero uma atitude de um verdadeiro diplomata, com poucos exemplos no passado. E ele assumiu o risco de tirá-lo da embaixada, tirou o senador em 2 carros da missão diplomática brasileira durante a noite. Eu fui ao Peru porque eu imaginei que nós iríamos recebê-lo no Peru, porque a fronteira é muito próxima, La Paz, da fronteira peruana. Mas houveram incidentes, tínhamos umas manifestações da Bolívia na época, e o hoje embaixador Eduardo Saboia resolveu tirar o senador por Corumbá, pela fronteira com Corumbá, que são 22 horas de carro. E aí tem toda
essa viagem, esse episódio. É uma história longa. É uma longa história, mas uma história realmente, para mim, muito marcante. Perfeito. Nós temos que ir já para o primeiro intervalo. Olha só, o primeiro bloco já foi e a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta na entrevista com o secretário da Casa Civil, Fernando Tiburcio. Se você é telespectador, pode fazer sua pergunta. O número do WhatsApp está aí. Eu volto no próximo bloco abrindo com uma entrevista de telespectador. Instantes, estamos de volta.